E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero trocar umas ideias com você a respeito, né, da religião. Agora há pouco eu estava conversando com um irmão e a gente acabou entrando ali no assunto, né, da fé, da religião, né, conversando sobre Deus. Que o mundo, as pessoas não aceitam Deus, as pessoas vivem como se Deus não existisse. Então, eu falei para ele, hoje a gente vive um momento em que as pessoas, né, não temem a Deus. Né? Os homens não têm nenhum temor a Deus. Deus é um personagem que as pessoas não têm medo nenhum, não temem a Deus, não obedece a Deus, né? E não está nem aí, não está nem aí para Deus, né? Aí eu comecei a falar de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo sempre, né, conta parábolas para mostrar o reino dos céus. E ele usa, né, a natureza, às vezes, né? Olha, o reino dos céus é comparado a isso e aquilo, então, para poder a gente entender melhor. E daí eu falei para ele, por exemplo, observando as leis, né, naturais da vida, observando a natureza, né, a lei natural do homem, a gente consegue perceber que o protestantismo, ele quebrou a ordem de Deus, quebrou a ordem da coisa, né? É o único lugar, é o único setor no mundo, é a única área na vida em que o diabo conseguiu quebrar, né? Conseguiu quebrar tudo, toda a ordem. E ele ficou me ouvindo, né? E eu falei, por exemplo, numa cidade, né? Naquela cidade mais pequena, agora nem tanto, né? Mas há muito tempo, tinha o quê? No centro da cidade. Tinha uma igreja, tinha ali, né, a prefeitura, tem ali, né, uma delegacia. Essas coisas. Que é a lei natural, né? Mas o diabo olhou para o homem, né? Falou para o homem, bagunçar essa ordem. Só que daí o homem, ele olhou para a delegacia e disse, né? Para a gente fundar uma própria delegacia da gente, a gente não consegue. Né? Como é que a gente vai fundar uma delegacia? Né? Você vê delegacia por aí nas esquinas? Por quê? Porque existe uma delegacia do homem. Se alguém for fazer isso, será punido imediatamente. Se alguém criar uma delegacia, né, falsa, de esquina por aí afora, dizer, não, que delegacia fulano de tal, será punido imediatamente pelos homens. E se olhar para a prefeitura, né, e dizer, nossa, nós vamos fundar uma prefeitura, a gente não está satisfeito com esse prefeito, a gente não está satisfeito com essa organização dessa prefeitura, então vamos fundar uma. Apareceu um grupo de pessoas estudiosas, né, das leis, e disser, vamos fundar uma prefeitura. Essa pessoa vai conseguir fazer? Fundar uma prefeitura por conta própria? Um grupo de pessoas? Vai fundar uma delegacia por conta própria? Um grupo de pessoas se revoltarem contra as leis naturais, se revoltarem contra as autoridades e dizer, vamos fundar uma delegacia e colocar lá, delegacia fulano de tal nas esquinas? Consegue fazer isso? Por quê? Por que não consegue? Porque é punido imediatamente pelas leis dos homens. Está entendendo, meu irmão? Então você não consegue fazer uma delegacia por conta própria. Por mais que você não goste daquelas autoridades, você não vai nunca conseguir fundar a sua própria delegacia. Você jamais vai fundar a sua própria prefeitura. Porque se os homens permitissem, meus irmãos, que, né, cada bairro da cidade tivesse uma prefeitura independente da outra, ou várias prefeituras independentes da outra, que bagunça seria, meus irmãos? Que bagunça seria, meus irmãos? Então os homens não respeitam Deus, não respeitam a lei de Deus. Lembra da cidade com uma igreja, uma prefeitura, uma delegacia? A delegacia eles não conseguem imitar. A prefeitura não consegue. Mas daí o diabo colocou na cabeça dos homens que a igreja, os homens conseguem bagunçar. Que a igreja, por quê? Porque é para Deus. Né? Mexe com a fé do povo, é para Deus, e por o homem não crer em Deus, então vamos bagunçar.
a coisa que é para Deus. Vamos bagunçar a fé. Então encheram as cidades de denominações, que ele chama de igrejas. Encheram as esquinas de denominações. Por quê? Repito, porque é para Deus. Deus não está aqui, a gente não vê Deus. Deus não vai punir. Como eu dizia para esse irmão, que eu acabei de conversar com ele. Eu falava para ele, as pessoas não temem Deus por quê? Não tem uma punição imediata. Né? Aparentemente não tem uma punição imediata para quem funda a própria igreja. Né? Não existe punição no mundo para quem funda a própria igreja. Funda uma prefeitura, funda uma delegacia, consegue ser técnico da seleção brasileira à força. Ah, eu não gosto do técnico da seleção, eu vou ser técnico da seleção. Você pode até criar um time para você, mas nunca será a seleção. Você pode até fundar uma igreja para você, mas nunca será a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo já foi fundada. Tem alguém que organiza essa igreja. A prefeitura já está fundada. Tem alguém que organiza o pessoal da prefeitura. Você gostando ou não. A delegacia já está organizada. Tem alguém que organiza, você gostando ou não. Você não consegue imitar. Você não consegue bagunçar a ordem natural da coisa. Mas para Deus, vocês conseguiram bagunçar. Conseguiram invadir as Sagradas Escrituras e cada um construir do jeito que quer. Mas vocês não conseguem fazer isso com a Constituição. Você não consegue pegar a Constituição e sair por aí interpretando ao bel prazer. Mas você faz isso com a Sagrada Escritura. Você não consegue fazer isso com a obra de ninguém. Você não consegue pegar Platão, esses clássicos que a sociedade estuda. Você não consegue pegar e distorcer e bagunçar aquilo tudo. Mas vocês conseguem pegar as Sagradas Escrituras e bagunçá-la. E interpretar erroneamente para a própria perdição, como diz o apóstolo Pedro. Né? Faz uma interpretação particular para a própria perdição. Nunca serão a igreja de Cristo. Né? Você pode até fundar, ir na prefeitura e fundar a sua denominação, que você chama de igreja, nunca será aprovada biblicamente. Não existe um versículo sequer que aprove essa atitude. Os homens desrespeitam Deus, desrespeitam a lei de Deus, contra essa mentira no mundo inteiro. Não sei como o mundo aceita uma mentira tão grande como essa, do homem fundar a própria igreja, do homem se dizer que é bispo e apóstolo por conta própria. Você não consegue, meu irmão, ser um delegado por conta própria. Você não consegue ser, você não consegue ser um deputado por conta própria. Existe uma ordem. Você não pode ir lá na loja e comprar uma farda e uma arma e dizer que é um policial sem você ser. Mas por que você consegue? Mas por que você diz que é bispo sem você ser? Por que você diz que é bispa sem ser? Por que você diz que é apóstolo sem ser? Por que você funda uma igreja? Você já tem uma igreja. Jesus Cristo já fundou a igreja dele para a salvação do mundo todo. Faça esse questionamento, meus irmãos. Que é o único setor, é a única área na vida que os homens bagunçaram. Invadiram a Sagrada Escritura como se invade um terreno e cada um construiu, né, o seu barraquinho do jeito que quis, da maneira que quer, né, sem nenhuma ordem. Repito, porque é para Deus. Se fosse para os homens, vocês não faziam isso. Se fosse coisas que tivessem ordem aqui na terra, que a gente visse, né, a punição já imediata, vocês não faziam. Mas Deus vai punir cada um dessas pessoas que transgrediram a lei. Jesus vai dizer, Jesus deixou isso escrito, né? Muitos vão dizer, Senhor, não foi em teu nome que eu falei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo, meus irmãos. Lamentavelmente, os seres humanos viraram as costas para Deus. Não respeitam a palavra de Deus. Não respeitam a ordem de Deus. Mas são obrigados a respeitar as ordens naturais da vida. São obrigados a respeitar as ordens dos homens. Porque se não respeitarem, serão punidos, né, imediatamente. É isso que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva. Compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas. Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal.
Muito obrigado e fique com Deus.